Você está financeiramente preparado para uma situação de emergência aqui no Canadá? Ou uma situação que é a pior possível, né, na sua falta? Como você lidaria com a sua família, seus filhos, os compromissos que você tem? Se já tem um mortgage aqui no Canadá? É sobre isso que eu quero falar nesse assunto, sobre os seguros aqui no Canadá e, em específico, os seguros pessoais, que nós não estamos tão habituados a lidar no Brasil. Seguro de carro, casa, essas coisas nós conhecemos muito bem, né? Eles funcionam muito parecido também entre os dois países, mas os seguros pessoais eles têm diferenças importantes. Aqui no Canadá existem opções que não são comuns no Brasil. Por isso eu quero falar com vocês sobre isso um pouquinho aqui. Vamos lá, pessoal. Então, para dar uma visão panorâmica para vocês sobre os seguros pessoais, o primeiro e mais importante é o seguro de vida, que ele pode ter dois tipos de configurações principalmente. O primeiro, e é o que eu recomendo para a maioria das pessoas, eu acho que principalmente para imigrantes, pessoas que chegaram recentemente no Canadá, o que faz mais sentido em regra, que é o Term Life Insurance. Como o próprio nome diz, você faz um seguro por um tempo determinado, sendo que o período mínimo geralmente são 10 anos, e pode chegar até prazos maiores, por exemplo, 25 anos, ou a sua necessidade pessoal. Quanto maior o termo que você segura, maior vai ser sua prestação mensal. Por dois motivos, né? Você vai envelhecendo durante esse período, e daí, quanto mais você vai avançando em anos, maior a probabilidade, né, de sinistro no seguro de vida. E segundo, também, a seguradora também aí está fazendo uma cotização por um período muito mais longo. Então, você tem também, a seguradora assume esse risco, o risco de sinistro seu, e também o risco de você piorar de saúde, porque às vezes eles fazem, por exemplo, uma avaliação de saúde para você no começo desse período do seguro, e você daí depois de um período X de tempo, depois de 15 anos, por exemplo, pode ter sua saúde deteriorada, e daí a seguradora te cobrar valores maiores. Mas como ela segura você por esse período inteiro, por um valor fixo, ela também assume um risco maior. Dito isso, esse seguro ele é muito bom para cobrir itens ou períodos da sua vida específicos. Por exemplo, você tem um mortgage de 25 anos, daí você pode comprar um Term Life Insurance com valor elevado do tamanho do seu mortgage pelos 25 anos. Ou você tem filhos, por exemplo, com 10 anos de idade, você acha que esses filhos com 25 anos de idade vão ser financeiramente independentes, então você pode contratar um seguro com um Term Life Insurance de 15 anos, né, dos 10 dos seus filhos aos 25, né, 15 anos da sua vida. Então você, nesse caso, está segurando sempre voltando para um outro objetivo, né, estabelecimento dos seus filhos ou o pagamento do seu mortgage. Então, Term Life Insurance geralmente está atrelado a objetivos específicos que você tenha. A grande vantagem do Term Life Insurance é que ele vai ser mais barato do que a segunda opção que eu vou comentar com vocês lá para frente, que é o seguro permanente. Por ser mais barato e também por não ter nenhum outro viés, ele é um seguro que ele é muito fácil de ser entendido, ele é mais fácil de ser contratado e tem um valor menor. Então, eu sempre recomendo para as pessoas que considerem, em primeiro lugar, o Term Life Insurance. Outra opção, que é o Permanent Life Insurance, que é o seguro de vida permanente, né, como também o próprio nome diz, ele vai te acompanhar por toda a sua vida. Ele tem algumas vantagens, em especial para planejamento tributário, para indivíduos de maior renda e também para pessoas que querem deixar um valor para ser utilizado logo quando essa pessoa morrer, né, que vai ter impostos a serem pagos no seu estate, né, no seu inventário e tudo mais. E também é uma coisa que pode cobrir qualquer eventualidade, né? Então, cobrir quando você falecer. No Brasil, eles têm, por exemplo, uma espécie de seguro funeral que é vendido no Brasil. Esse é uma das possibilidades também de ser utilizado o Permanent Life Insurance, aliás, para essas despesas que vão existir só no seu falecimento, mesmo que aconteça quando, por exemplo, você já é bem mais velho. Seus filhos, por exemplo, já têm 60 anos de idade, não precisariam receber um desembolso adicional seu, mas terão cobrir despesas no caso da sua falta. Então, esse é uma vantagem desse tipo de produto, só que ele tem diversas desvantagens. A número 1 é o custo dele ser maior, para cobrir também, durante o percorrer desse seguro, um valor menor de apólice. Por exemplo, uma apólice de 500 mil ela é muito mais barata no Term Life Insurance do que no Whole Life Insurance. E, além disso, a maior parte das seguradoras vão te vender junto com isso uma espécie de um produto de investimento. Essa apólice vai crescendo quantos anos você vai mantendo esse seguro, né? E lá na frente ele vai ter um valor maior do que o valor atual.
Só que tudo isso vem com um custo, ou seja, você está pagando, na verdade, por esse, entre aspas, benefício que você vai estar tendo. Só que a grande desvantagem disso é o seguinte: se você pudesse investir esse dinheiro fora da apólice de seguro, provavelmente você investiria com uma taxa de retorno melhor e com taxas de administração e manutenção melhores também. Então, é uma opção que geralmente só vale em casos bem específicos, né, ligadas a planejamento de estate planning, que eles chamam aqui, né, que é uma espécie de planejamento de inventário pessoal sua. Porém, eu acho que tem uma questão até ética, né, nessa indústria de seguros, que muitos agentes de seguro querem sempre enfiar a goela abaixo em todos os indivíduos esse Permanent Life Insurance. E tem uma série de argumentos que eles usam a favor, mas assim, para 90% dos casos, eu acho que não valem a pena o custo a mais que você tem para esse seguro. Lógico, o agente de seguro quer te vender esse tipo de produto porque a comissão dele também é muito melhor. Tem uma espécie de conflito de interesse no agente de seguros entre ele vender o Term Life Insurance, que geralmente é o mais barato e é o mais benéfico para a pessoa que está comprando, versus vender o Permanent Life Insurance, que é um seguro mais caro e também, daí, lógico, ele ganha uma comissão melhor. Então, pense muito bem e avalie a sua situação pessoal e entenda por que você está entrando num Permanent Life Insurance, se essa for a sua decisão. Mas eu já adianto, para imigrantes em especial, para 90% das pessoas aqui mesmo no Canadá, é uma solução que geralmente não é a mais indicada. Outra espécie de seguro pessoal disponível aqui no Canadá, que ela é muito interessante de ser avaliada pelas pessoas, é o chamado LTD, né, que é o Long Term Disability, que é uma espécie de seguro que vai te auxiliar a se manter mensalmente, daí não é uma apólice de um valor único que você recebe, mas sim desembolsos mensais da seguradora para você por um tempo determinado, caso você tenha alguma invalidez de longo prazo, ou seja, não é para aquele, por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, no joelho, vai ficar um mês sem trabalhar ou qualquer coisa assim. Talvez você teve um ataque cardíaco, alguma coisa que te impossibilita trabalhar a longo prazo, ou outras situações mais críticas ainda, né, de doenças que te invalidam para o trabalho, e você vai ter um valor mensal da seguradora para repor um percentual do seu salário. Geralmente você não segura o seu valor inteiro de salário, né? São valores que geralmente você pega um percentual do seu salário cheio, até porque se você quiser segurar o valor do seu salário inteiro, o prêmio mensal que você paga por esse seguro ele é bem alto, né? E você não sabe se vai utilizá-lo ou não. Então, geralmente o que as pessoas fazem, segurar, por exemplo, 50% da renda delas, 60%, 70%, e esse seguro ele só entra em vigor a partir do momento que você tem essa invalidez ou essa disability, né, que eles falam de longo prazo, tem uma carência entre 90 e 180 dias para começar a receber, isso tem que ser atestado por um médico, tem uma série de procedimentos, mas esses valores, em regra, também são recebidos para você de maneira não taxável, por isso até é um motivo que você não precisa necessariamente colocar 100% da sua renda nesse tipo de seguro. Porém, ele é um seguro muito mais caro percentualmente do que o seguro de vida. Se você pensar no valor que você segura numa policy de life insurance versus o que você coloca numa policy de long term disability, o valor desse prêmio, né, que é o custo do seguro mensal, para você ele é muito mais elevado. Por quê? Porque a probabilidade da seguradora ter que desembolsar isso é muito maior, porque existem, durante a vigência do seguro, o número de pessoas que vão ter uma disability ele é muito maior do que o número de pessoas que vão a óbito. E também a seguradora tem esses pagamentos, né, que vão se mantendo no tempo. Então, as seguradoras são muito mais cautelosas também para oferecer esse tipo de seguro. Tem várias exclusões que têm que ser observadas, às vezes já doenças pré-existentes que eles não vão segurar. Algumas seguradoras são muito avessas também a tipo de disability mental, psicológica, alguma coisa assim, que é muito difícil de atestar, né? Tem um profissional atestando isso, então algumas também são avessas, elas colocam uma exclusão nesse tipo de seguro, mas é o seguro que é mais provável de você precisar. Porque se você depender só da previdência oficial do governo, provavelmente isso não vai ser suficiente para você. E mesmo se você tiver um group insurance, né, do seu trabalho, também esse valor não vai ser suficiente. Então, uma estratégia também comum é as pessoas terem isso no trabalho delas, né, são empresas médias, grandes, já oferecem esse tipo de long-term disability no seu pacote de benefícios, mas a pessoa pode comprar também por fora, com outra seguradora, que chama de um top-up, um valor a mais, para você receber um valor mensal maior em caso de disability. Mas é um seguro que eu recomendo para as pessoas, número 1, se planejarem bem
E número 2, sempre atualizar esses valores de acordo com a sua renda também, que sua renda tende a evoluir com o tempo, e às vezes você segurou por um valor mensal muito baixo. Daí vem a inflação, diversos outros fatores, né? E essas apólices no Canadá, tanto de vida quanto de long-term disability, em regra, elas não têm automaticamente uma compensação inflacionária, nem aumenta o valor que você paga e nem aumenta o valor do benefício. Algumas têm esse trigger, né, esse gatilho depois de um número X de anos, umas acontecem com 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas não é em regra, isso acontece em todos os casos. Então é bom sempre ler a sua pólice e ter todas as informações em relação a isso. E o último tipo, nesses seguros pessoais, né, são dois aí, na verdade, né? Um é o chamado de critical illness, né, que são enfermidades críticas, como, por exemplo, um câncer, né, muito agressivo, um ataque cardíaco, qualquer coisa assim, ou acidentes pessoais que também te deixam permanentemente inválido de maneira crítica, né? Nesses casos, esse critical illness geralmente é um seguro que te paga apenas um valor, não é aquele seguro mensal, como o long disability acabei de falar, mas sim um prêmio único. Ele é um intermediário entre o long term disability e o seguro de vida, ou seja, é aquela coisa que você vai receber um prêmio único, né, uma bolada, digamos assim, única, igual no seguro de vida, porém vai ser quando você tiver também aquela disability, aquela invalidez, digamos assim, mais severa. Então, ou seja, você vai receber um valor, por exemplo, $100.000, $200.000, mesmo valor que você comprar, também de acordo com o que o seu médico, uma junta médica, com casos, atestar. São valores que geralmente são menores que o seguro de vida e indivíduos geralmente compram, às vezes, visando 1 ou 2 anos de renda. Se a pessoa, por exemplo, tem uma invalidez mais crítica, né, mas uma doença mesmo, que às vezes não vai ter uma expectativa de vida tão longa, o indivíduo às vezes pega um seguro desse para esse tipo específico de problema de situação de vida, na verdade, para cobrir 1 ou 2 anos de renda. E depois a pessoa vai ter que avaliar como ela vai fazer. Talvez mesmo o long term disability vai entrar na jogada, outros tipos de benefícios sociais que você tem que buscar perante o governo e uma série de coisas que podem acontecer. Mas é um seguro também que tem condições bem específicas, que você tem que sempre ler a questão de fine print, né, que é a letra miúda do seguro, mas é um tipo de seguro muito interessante também para pessoas, primeiro, que não tenham essas condições antecipadamente, já, né? Você não pode contratar um seguro desse depois que você já sabe que tem essa condição. Número 1, o seguro pode descobrir se isso for uma fraude, né? Se você contratar o seguro já sabendo dessa condição e não informou para o seguro, e daí ele não vai te pagar na hora que chegar essa doença crítica. Ou, número 2, o seguro vai descobrir, porque alguns seguros eles pedem um check-up médico, um histórico médico longo seu, alguns pedem até exame de sangue, né? Dependendo do valor segurado. Então, assim, não adianta você querer não falar isso, que isso vai acabar sendo descoberto de uma maneira ou de outra, ou pode impedir até que você desfrute desse seguro lá na frente. E um outro seguro, né, que ele é mais ou menos parecido com esse, mas geralmente ele só vale daí para morte acidental, que é chamada, que é o seguro mais barato, geralmente, que é o mais difícil de acontecer, né? E por isso que eu falei assim, ele não é necessariamente o seguro de vida normal, né? Também cobre o seu seguro de as situações de doença e outras enfermidades, né? Também não é esse de enfermidade crítica, né? Porque daí ele está cobrindo para você só, na verdade, quando essas coisas acontecem, mas o que é mais comum de acontecer na vida das pessoas, geralmente, é doença, né? E não acidente. Porém, se você tem um acidente, né? Que te deixa, por exemplo, inválido para trabalho, né, ou na cama para o resto da vida, ou se você venha a falecer mesmo, mas puramente em caso de acidente, né, acidente de carro, acidente doméstico, caiu na rua, por exemplo, caiu dentro de casa, né, e vem a óbito, ele só é pago nesses casos, né, em caso de enfermidade. Esse tipo de seguro geralmente é o mais barato, disparado, porque é o mais improvável também de acontecer, e ele só acontece nesses casos específicos. Então ele é um pouco de um misto desses vários seguros, mas ele tem uma aplicação bem específica e bem restrita, por isso que ele acaba sendo o mais barato. Também não é tão comum você ser abordado por agências de seguro para vender esse tipo de seguro, né? Geralmente, às vezes, é um sales pitch que eles chamam, né? Eles te oferecem seguro bem baratinho e depois eles vão te oferecer os seguros de vida mais caros, ou Permanent Life Insurance, ou seguro de disability, né? Eu só falei desse tipo de seguro no final, quase como um apêndice,
Porque às vezes você pega essa ligação no telefone, a pessoa da agência de seguro às vezes te oferece, ou seu banco mesmo te oferece de graça esse seguro, com uma pólice menor, tipo de, por exemplo, 10, 20 mil dólares, né? Mas só para morte acidental, e depois que você pega isso, começa a receber uma série de ligações e ofertas dizendo que você, na verdade, tem que segurar para todas as outras coisas que eu te falei antes. Então, assim, mesmo que você aceite essa oferta do seu banco, seguradora, desse seguro de graça, sempre leve em conta que eles estão, na verdade, esperando vender o resto das outras apólices depois. Legal? Pessoal, em resumo, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês em relação a seguros. É um assunto que é um pouco espinhoso, complexo, e a ideia desse vídeo aqui, na verdade, é servir como um aperitivo, né? Um teaser para vocês pesquisarem mais em relação a esses tipos de seguro. E eu não gosto de me esquivar da minha opinião pessoal também, o que eu acho que os indivíduos devem contratar e buscar. Uma pessoa numa situação de vida mais ou menos parecida com a minha, né? Estou aqui no Canadá há menos de uma década, mas quase uma década já, com filhas menores de idade, e que a minha família também depende da minha renda de trabalho. Numa situação dessa, eu optaria por 2 tipos de seguro, basicamente. Inclusive, são os 2 principais que eu tenho. Um é o seguro de vida, o Term Life Insurance, por um período que daí casa com 2 coisas. A idade de mais ou menos independência financeira dos seus filhos. E número 2, com obrigações financeiras que você tenha também, como, por exemplo, o seu mortgage, ou seja, o mortgage é o financiamento habitacional, né? Então, um prazo, por exemplo, um mortgage de 25 anos, tem um seguro de vida de 25 anos. E também seus filhos, né, dependendo da idade deles, talvez chegar até os 25, 30 anos de idade, também com seguro de vida. Então, sempre Term Life Insurance e não Permanent Life Insurance, devido ao custo-benefício desses 2. E o segundo seguro que eu acho muito importante as pessoas terem também é o Long Term Disability, porque é o seguro que é mais provável que você venha a precisar dele. Principalmente quando você chega nessa idade mais crítica ali de 50 a 65 anos, que é antes da sua idade oficial de aposentadoria, mas também é uma idade onde é muito comum ter essas doenças mais debilitantes, que impossibilitam o trabalho. Então, acho que é uma idade muito crítica também de você ter esse tipo de seguro, cobrir esse período da sua vida profissional. Então, seguro de vida em primeiro lugar, por um termo determinado, e segundo, o Long Term Disability Insurance. Lembrando que ele é um pouco mais caro, então é sempre bom pesquisar bem e entender as regras desse tipo de seguro. Mas essa é a minha recomendação para você se tiver uma situação pessoal parecida com a minha. Talvez sua situação pessoal seja diferente, daí você tem que pesquisar melhor e entender quais são as possibilidades e as ofertas que existem no mercado canadense para você. Legal? Pessoal, sempre apreciamos. Aqui também quem pode deixar um like no vídeo, assinar o nosso canal, ativar o sininho. Sempre agradecemos a ajuda de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.